E aí, torcedorzinho tricolor, minha torcedor, minha torcedora, meus amigos. Ontem nós vimos o grande jogo Ceará e São Paulo. Ceará é um time que está invicto em seu estádio. E o São Paulo que estava todo remendado, cheio de meninos da base, que é o que nós torcedores sempre solicitamos, certo? E o que nós vimos ontem, caro torcedor? Nós vimos um time que estava debulhando o Ceará. Só faltou gol. Só faltou gol. Primeiro tempo, principalmente. Segundo tempo já não. Segundo tempo, o São Paulo morreu. Muito pelo fato do Alisson ter saído. A gente perdeu o meio campo. E, novamente, caímos naquela história que a gente sempre fala. Que o Zubeldia não sabe substituir. Que o Zubeldia não sabe escalar. Eu não sei mais o que dizer pra vocês, torcedor, porque é o seguinte. A gente sempre fala a mesma coisa. Mais ou menos a grande maioria pensa igual. Quem não pensa é uma minoria que ou segue jornalistas com o rabo preso, ou segue comentarista com o rabo preso, e quando não é rabo preso é simplesmente, sei lá, não sei o que esses caras pensam. No vídeo passado a gente falou o quê? O Zubeldia acertou uma em meio a vários erros. Nessa daqui ele errou de novo. Vamos lá. Igor Vinícius, ele devia ter o contrato rescindido. Não dá mais. Não dá mais. Ninguém mais aguenta esse cara. Eu não tenho nada pessoal contra ele. Eu tenho tudo contra o futebol dele. Esse cara, ele teve um lapso. Olha quantos anos que esse cara tá no São Paulo. E nesses tantos anos, parece 1000 anos, ele teve um lapso de bom futebol. Que foi antes de que ele ficou contundido durante um bom tempo. Ele tava bem, aí ele se machucou e ficou parado e aí nunca mais voltou. Eu lembro disso porque naquela época eu falava com meu irmão, né? Falei, porra, cara, eu gosto do Igor Vinícius, porque é o seguinte, ele tem uma boa chegada, eu falava isso, ele tem uma boa chegada e tudo mais, agora ele se machucou, pô, ele precisa ter uma sequência, sei lá, tava viajando. E aí ele voltou e, cara, ele não é que ele joga mal, ele coloca o São Paulo em situações absurdas de risco. Ontem nós perdemos por causa dele. O cara não acertou nada. Nada. O cara só toca pra trás. Quando ele chega na frente, ele chuta na lua. É o segundo jogo seguido que ele joga que ele chuta na lua. Esse cara, ele não faz absolutamente nada. No lance, o que nós podemos falar? O Ferrarese jogou muito. O único lance de erro do Ferrarese foi esse também. Por quê? Porque no começo do jogo, não sei se é porque ele estava tão acostumado com os 3 zagueiros, que ele esqueceu e foi embora. Ele foi embora. Não tinha zagueiro. Se você vê o lance, tá o Igor Vinícius e o Ferrarese tentando voltar, correndo, Cara, é feio a cena. Porque eles veem que deixamos tudo aberto lá. E agora? Agora corre. Só que nenhum dos dois corria mais que o Pedro. É o nome dele, é Pedro, né? Eu não lembro agora. O loirinho. O alemão.
Ele era do Corinthians, não era? O Corinthians soltou uns jogadores pro Ceará, né? Então, é, foi um erro ali conjunto, tanto do Ferrarese que largou a zaga achando que tinha 3 zagueiros e não tinha, como também do Igor Vinícius. O Igor Vinícius, gente, não dá mais. Não dá, não dá, não dá. E assim como o Luciano, tá difícil. Devia ter vendido ele para a Arábia. Devia ter vendido ele para a Arábia. Porque, infelizmente, gente, qual seria o melhor cenário se caso o Luciano ficasse e ficou? É ele jogar na posição que ele se sai melhor. Que não é 10. Não é 10. Esse negócio de dar 10 pro Luciano acabou com o Luciano. O Luciano era um cara que fazia gol à torta e à direita. Deram a 10 pra ele, acabou o futebol do Luciano. É um gol aqui, um gol acolá, em meio a 365 erros. E sabe o que mais me irrita no Luciano? Não é ele errar, não é ele ficar batendo boca, tipo, com os outros que erram, porque ele quer que os outros toquem a bola pra ele. Só que quando ele vai tocar a bola pros outros, ele toca mal e porcamente. Parece que ele tá tipo, se ninguém vai dar a bola redondinha pra mim, eu não vou dar a bola redondinha pra ninguém. Cara, que tipo de jogador que é esse? Então, eu acho que é o seguinte, uma coisa que nós temos que aceitar isso, porque senão São Paulo ele tá preso. São Paulo ele tá preso porque ele não se desfaz de jogadores que fazem mal ao São Paulo. O único jeito do Luciano ficar no São Paulo é nós termos um técnico, que não é o Zubeldia, que saiba falar assim, Luciano, você não é 10. Você não vai jogar mais de 10. Você pode estar com a camisa 10, mas você não vai mais jogar no meio. Você vai ser banco, porque na frente agora nós temos jogadores melhores, que estão melhor, e aí você vai ser banco. E é isso. Se você não quiser ser banco, você procura um novo clube aí, um Arábia, qualquer coisa. Mas é isso. E o Igor Vinícius, manda pra Cotia. Sei lá, some com esse cara. Não dá mais. Não dá mais. Ele não ajuda, ele não agrega a nada. Ontem, a única coisa que eu tenho pra falar é esses caras. Porque o resto é o que a gente sempre fala. O que eu falo todos esses vídeos. A base resolve. A base é a solução para São Paulo. O diretor de futebol ilegal no cargo, ele apareceu ontem para dar umas palavras para um jornalista e ele falou o seguinte: nós estamos atrás de um 9. Por quê? Se nós temos o André Silva e o Rian. Por quê? Para ter 3? Prefiro que vá atrás de outras posições. Sabe qual? Lateral direito. Nós não temos substituição para o Cedric. O Igor Vinícius não pode ser substituição para o Cedric. Nós precisamos fazer algo urgente no São Paulo, que é o quê? Contratar um lateral direito e subir o Mike. O Mike não é pior do que o Igor Vinícius. Não é. Não pode ser. É impossível. Aí você vê. A zaga. Sabino Ferrarese jogaram muito. Rafael. Rafael frangou? Não. O Rafael ficou perdido. Por quê? Porque ele atrasou a hora de sair. Ele ficou com medo de tomar um drible
né, do jogador do Ceará e, sei lá, ficar um lance feio. Por quê? Porque não tinha ninguém na zaga pra pegar a sobra do Rafael se ele errasse. Então ele falou, pô, eu vou sair, só que não dá. Agora se eu voltar, e agora? Ele ficou confuso. Ele não soube o que fazer. E normal, gente. Porque o Rafael salvou o São Paulo em todos os jogos passados. É o que eu falo sempre. O torcedor ele tem que lembrar que nem Rogério Ceni era perfeito. Rogério Ceni frangava. Rogério Ceni, se vocês lembram, eu vou lembrar de uma coisa. Rogério Ceni às vezes ele ajoelhava. Vocês lembram disso? O torcedor ficava puto. O cara chutava, o Rogério Ceni ajoelhava e já era. Meu, então todo goleiro falha. Ontem houve uma falha geral, tanto da lateral, zagueiro, Ferrarese e Rafael, que estava adiantado, pensou em sair, mas falou, putz, eu acho que vou tomar, melhor eu tentar voltar, mas não dá mais tempo. E o cara deu um belo gol, chutou um belo gol, né? E aí, depois disso, que foi aos 3 minutos do primeiro tempo, o São Paulo debulhou o Ceará, só faltou o gol. Só faltou o gol. Mas por que só faltou o gol? Porque o último passe não chegava. Porque você tinha ali Ferreirinha, que errou muito ontem. Tipo, tentava ir, perdia a bola. Tentava ir pra cima, perdia a bola. O Ferreira, pra mim, o Lucas Ferreira, foi o melhor em campo. O que esse menino tá jogando é um absurdo. E eu volto a dizer o que eu falei no vídeo passado e até em outros vídeos. Vocês imaginam se o Lucas Ferreira, o Rian, o Alves tivessem jogado Paulista? Eles iam estar muito melhor do que eles estão agora. Eles iam estar mais ambientado, eles iam estar mais confortáveis, já ter passado por alguns desafios. A gente podia ter chegado nas finais do Paulista. Com esses moleques, a gente tinha passado o Palmeiras. Porque o Palmeiras, ele subiu depois do... Ele não tava... Tava todo mundo falando, pô, o Palmeiras não tá tanto assim no Paulista, né? Não tava jogando bem. Podia estar ganhando, mas não tava jogando bem. O jogo contra o São Paulo é a prova disso. Foi um jogo feio. O São Paulo poderia ter ganho. Aí, você vê agora o começo do Brasileirão. Então, Lucas Ferreira, o melhor em campo, tá? Aí você vai, Alisson. Infelizmente a gente perdeu o Alisson no meio do jogo. E aí perdemos o meio campo. O Alisson, ele desde o ano retrasado, desde 2023, ele é o alicerce do meio campo. Toda vez que a gente joga sem o Alisson, a gente fica perdidinho. E por que isso acontece? Porque o Zubeldia, ele substitui mal. Quando que o Zubeldia colocou o Marcos Antônio? Quando ele tirou o Igor Vinícius. Não foi isso? Ele devia ter colocado o Marcos Antônio quando saiu o Alisson. O Zubeldia ele tem que começar a fazer o feijão com arroz, que o Dorival fazia. Porque o Dorival, ele, pra mim, ele tem muitos erros. Tanto é que a gente não foi bem no Brasileirão com ele. A gente foi bem na Copa do Brasil e digo mais, por causa do Lucas e não por causa dele. O Lucas chegou voando. Não foi que o São Paulo tava voando porque o Dorival era um monstro sagrado. Não. Vamos lembrar. O Lucas chegou debulhando. Então, e o Dorival sabia fazer substituições, mais do que o Zubeldia, pelo menos. Então, o que acontece? O Zubeldia ele tem que trocar posição por posição. Saiu o Alisson, coloca o Marcos Antônio. Saiu o Luiz Gustavo, entra o Bobadilha. Ou vice-versa.
Pablo Maia, quando tiver, vai estar o Pablo Maia? Sai o Pablo Maia? Bobadilha. Porque o Luiz Gustavo provavelmente nem vai estar mais no São Paulo no que vem. Não sei quando que o Pablo Maia vai voltar. Mas enfim, acredito que a substituição direta dele é o Bobadilha. Saiu o Enzo, entra o Wendel. Saiu o Cedric, entra o Ferrarese. Mas não o Igor Vinícius. Não o Igor Vinícius. Saiu o Oscar, entra o Alves. Não é um Luciano. Saiu o Caleri, entra o Rian. Entra o André. Entra o Luciano. Prefiro o Luciano lá. Saiu o Ferreira, entra o menino da base. Saiu o Lucas Ferreira, entra o... Oh, meu Deus. Agora eu não lembro quem é o substituto do Lucas Ferreira. Mas pode ser o Luciano. Sabe? Eu acho que nós precisamos entender que existe as posições de cada jogador. E você ficar substituindo de maneira louca não funciona. Só funciona se você realmente for mudar o estilo de jogo. Por exemplo, ó, eu vou tirar o Alisson e vou tirar um volante e vou colocar um cara mais lá na frente. Ou vou colocar um zagueiro, ou vou colocar... Aí você muda a formação. Agora, você colocar um jogador e ele vai ficar perdidinho, não vai funcionar. Os jogadores não entendem, porque, cara, o calor do jogo, tá todo mundo ali. E o Zubeldia faz umas substituições que você não entende. Você fala, meu, o que ele vai fazer ali? Por que ele tá fazendo isso? Eu não sei nem se os jogadores entendem, porque quando ele faz as substituições, os jogadores ficam perdidos. Olha a pressão que teve do Ceará. O Ceará deu uma pressão no São Paulo que o São Paulo não tinha tomado um segundo no primeiro tempo. E no segundo tempo parecia que era outro jogo, que era outro time. Então, o que eu tenho para falar é o mesmo de sempre. O Zubeldia, para mim, errou na escalação. O Zubeldia, para mim, errou nas substituições. E o Zubeldia, para mim, mostra novamente que é uma a cada 10 que ele acerta. Para mim não dá mais pro Zubeldia. Como eu disse, esse elenco é forte. Se ele não é forte, ele é um elenco muito bom. Que precisa de um cara que saiba usar. É isso que a gente precisa. Porque não tem mais o que dizer. Ontem o São Paulo era para ter ganho. Porque o Ceará, por mais que ele esteja invicto lá é no Castelão? Não lembro. Mas, tipo, é no estádio deles. É um time fraco. A gente viu ontem. Primeiro tempo era para ter sido uns 3-0 pro São Paulo. Se não tivesse aquele gol, né, do vacilo do Igor Vinícius. Então, eu só não fiz o vídeo ontem, cara, porque eu fiquei muito puto. Porque tem gente que fala, nossa, o empate é excelente. Realmente, o empate seria excelente se o Ceará tivesse jogando um absurdo e se o São Paulo tivesse realmente muito ruim. Se você fala, nossa, São Paulo tá numa época ridícula, tipo 2017, 2016 ali que tava horrível. Aí você fala, putz, um empate é maravilhoso no Ceará. Ontem não. Principalmente pelo que a gente viu no primeiro tempo. Quem fala isso tá muito acostumado com esse São Paulo pequeno do Zubeldia. Porque o Zubeldia, ele trata o São Paulo como time pequeno. Eu tenho que dar o braço a torcer por isso. O Barolo e alguns outros torcedores, eu sempre vou falar do Barolo e das pessoas que eu assisto.
tá? Ele sempre falou isso. E eu sempre achei isso também. E várias outras pessoas acham. O São Paulo, com o Zubeldia, ele se apequena. Porque o Zubeldia, ele no segundo tempo, ele não faz igual um time grande, que é tentar ganhar o jogo. Independente de onde seja. Seja no Morumbi ou fora. Tá? Ele se apequena. Ele é time pequeno. Ele é técnico de time pequeno. Ele mostra isso. Aonde que ele mostra isso? Nas substituições. Enquanto um time grande substitui para tentar ganhar, o Zubeldia substitui para segurar placar, para se defender. Ele tem medo. Porque ele vê o time subindo, por exemplo, ele viu o Ceará chegando. Em vez dele chegar e falar assim, não, peraí, deixa eu responder isso atacando o Ceará, porque o Ceará vai ser obrigado a se defender. Deixa eu obrigar o Ceará a se defender um pouco. Não. Ele não pensa assim. E ele não vai pensar. Porque não é do feitio dele. É isso que o torcedor são paulino, que não quer mais o Zubeldia, tá falando isso há 1000 anos. Ah, mas o Zubeldia tá invicto na Libertadores. Ah, porque o Zubeldia não perde desde o jogo contra o Palmeiras. Gente, ele não ganha também. É só empate. Empate, 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 empate. Tem técnico muito melhor que passou pelo São Paulo que caiu por muito menos. Aí chega na Libertadores, que eu acho que é agora a terça Copa do Brasil, né? Inclusive, Copa do Brasil. O que vocês acham que vai acontecer contra o Náutico? Eu tô com medo. Porque é o seguinte. Se a gente perder pro Náutico, o Zubeldia não cai. E se o Zubeldia cair, quem que vai contratar agora? Quem? Aí você vai falar, pô, mas você tá falando isso porque você queria o Dorival? Não. Não, 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 não. Eu tô falando isso porque exatamente eu não consigo pensar em algum técnico que esteja livre no mercado e que não seja o Diniz, o Dorival, sabe? Esses caras que o São Paulo não quer nem pintado de ouro. Quem que vai? Quem? Eu queria o Crespo. Só que será que o Crespo vai vir? Não sei. Bom, eu resumidamente, concluindo, eu acho que o São Paulo ele perde nos mesmos erros de sempre. Esse time ele não tem a menor evolução. A evolução que a gente vê não é pelo Zubeldia. A evolução é pelos meninos que estão tendo mais oportunidades, que era o que a gente sempre pediu, e eles estão mostrando que eles são capazes. Então não é o Zubeldia, é os moleques. Assim como não foi o Dorival, foi o Lucas. Então é isso, galera. A gente se vê na terça-feira. Terça-feira eu vou fazer o pós-jogo depois do jogo. E aí a gente vai ver se alguma coisa vai mudar ou não. Mas eu espero que a gente ganhe do Náutico. Porque seria um absurdo se a gente perdesse no Morumbi pro Náutico. E aí o segundo jogo, lá, se a gente perder aqui, sei lá o que pode acontecer, gente. Fechou? Grande abraço. Espero que vocês curtam este domingo e que terça-feira nós tenhamos um pouquinho de alegria. Fechou? Grande abraço.